Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Deus e Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar profundamente em nossos corações, nos fazendo crescer no conhecimento e na sua graça maravilhosa. Hoje, terça-feira, nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária e só relembrando, recapitulando aqui rapidamente, que ontem, na segunda-feira, nós vimos claramente os ensinos, de Cristo, o ensino de Cristo mostrando aí que Deus é o seu Pai, que Ele é o Filho de Deus, que Ele não é Deus, o Pai é que é Deus, deixando bem claro que o único Pai que temos é Deus. Ele disse bem claro ali, Não tem outra pessoa que possa ser chamado de pai, possa ser pai de fato, Pois bem, então hoje, na terça-feira, vamos para a quinta pergunta da nossa lição, que nos traz aqui a seguinte pergunta, a seguinte reflexão. Que tipo de relação existe entre pai e filho, entre filho e pai, conforme João aprendeu, Relação entre pai e filho, filho e pai, João aprendeu. Então, João vai testemunhar daquilo que ele ouviu de Cristo, Mostrando a relação que Jesus tinha para com o Pai, a confiança que ele tinha para com o Pai, A fé que ele tinha no Pai, a obediência que ele tinha para o Pai e também o amor que o Pai tinha para com o Filho. Vamos buscar entender essa relação, que é o que se espera, da relação de Pai e Filho, de Deus o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. João 3,35 diz assim, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Que coisa, Que verso, o verso tão pequenininho, mas diz tanto sobre Deus, sobre Cristo. Primeiro, é que o Pai ama o Filho. Mas esse verso aqui parece um verso comum, porque você pode dizer, e eu posso dizer, eu digo isso, todo pai ama seu filho. Ora, isso é praticamente uma verdade absoluta. Qual é o pai que não ama o filho? O pai que não ama o filho é um pai que é doente mental, um pai que tem problemas de ordem de traumas profundos, que tem alguma coisa, que atrapalha, que bloqueia as leis naturais na sua mente, porque até um animal, instintivamente, ele ama o filho. Não deveríamos esperar dos seres humanos racionais que também amem? Com certeza. Se existe um pai que não ama o filho, pode ser por causa de um trauma, uma grande decepção, ou inúmeros outros fatores que impeça que, ou que ele nunca tenha esse conhecimento, essa coisa do que é ser um pai de verdade, do que é ser um filho de verdade, e coisa desse tipo, Além de não ter o conhecimento, também perdeu esse aspecto, natural que nós recebemos de Deus dentro da nossa mente, da nossa razão, do nosso instinto, instinto de amor pelos filhos, que toda criatura tem, não seria diferente com os humanos. Pois bem, então quando eu leio esse texto, o pai ama o filho, ora, o Espírito de Deus fala na minha mente o seguinte, é como se esse verso dissesse, mas o pai ama tanto o filho, seria uma frase que seria diferenciada, Ou seja, ele tem aqui um amor que não é um amor que se compara ao amor dos homens para com seus filhos neste mundo. Até porque Cristo já tinha dito isso num princípio lá, estabelecido esse princípio, quando ele inicia lá, logo no princípio lá do Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, nós vamos encontrar, e ele diz, olha, vocês são maus pais e sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial, que é o amor, que é a própria bondade, dará muito mais do que o que vocês pedirem, é o que Cristo diz lá.
Então, quando eu leio esse texto, no meu espírito sou assim, mas o pai ama tanto seu filho, ele ama tanto seu filho, que ele entregou tudo em suas mãos. E o que é tudo? Olha, se Deus entregou tudo nas mãos de Cristo, é porque Cristo não tinha tudo. Cristo não era o Deus único da Bíblia. Cristo não é um Deus igual ao Pai, um co-igual, um co-eterno. Né? Não tem isso. O Pai precisa dar para ele. Né? O Pai entregou tudo em suas mãos. Aí você pode questionar assim, mas esse tudo aqui se refere apenas como quando Cristo está aqui na terra, como filho do homem, é por isso que como homem ele tem que receber? Tem muito teólogo mentiroso dizendo isso. Como é que a gente destrói essa filosofia desses teólogos mentirosos? Basta ler com cuidado o que está lá escrito no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, quando Cristo diz: todo o poder me foi dado no céu, quando ele era divino, e na terra também, com o Filho do Homem. Então esse texto aqui não se refere apenas quando ele era filho do homem, mas Cristo ainda, antes de se esvaziar da sua natureza divina, como diz Filipenses 2, 5 a 7, ele já recebe poder e autoridade do Pai. Tudo aqui, o tudo. O tudo é dado ao Filho antes. Então o Filho, antes de vir à terra, como filho do homem, ele já recebe, ou seja, ele nunca foi Deus antes, muito menos será Deus como filho do homem, né? Como filho do homem, um Deus não pode ser tentado, Cristo foi tentado. Um Deus não morre, Cristo morreu. Um Deus não sente fome, sede e cansaço, Cristo sentiu tudo isso. Né? Um Deus não pede socorro, Cristo pediu. Um Deus não precisa receber nada do outro, Cristo recebeu tudo. Eu digo sempre o seguinte, tudo o que Cristo tem, tudo o que Cristo é, ele recebeu do Pai. Ele não tinha nada disso nele mesmo, como o Pai sempre tem tudo nele mesmo. Ele é tudo isso, né? Então, Cristo, quando ensina aqui em João 3, versículo 35, ele deixa claro que o Pai, por amar tanto a ele, o Filho, entregou tudo. E o que é esse tudo aqui em suas mãos? Toda a autoridade para que ele pudesse revelar. O Pai confiou o destino da humanidade inteira nas mãos de Cristo. Porque se Cristo tivesse falhado, todo mundo iria pagar, o Senhor iria, né, fulminar tudo, inclusive o próprio Filho, se tornasse um pecador. Né, merecedor da morte, etc. Né, porque é uma questão de justiça, né, o pai é justo e não seria diferente assim para com o filho, que se ele pecasse, né, se tornaria um pecador comum e aí também deveria morrer. Né, e aí Cristo, o pai confiou tudo ao filho, tudo em suas mãos, pela sua onisciência, né, ele sabia que com a unção do Espírito no filho, o Filho iria vencer Satanás, iria expiar os nossos pecados, ia ser um grande vencedor, e através do Filho ele iria restaurar, né, toda a humanidade, através de todos aqueles que se arrependessem da humanidade, obviamente, né, através da sua redenção, da sua graça, que iria redimir o ser humano através de Cristo. Então é assim que o Pai entrega tudo em suas mãos. E Cristo vai dizer, olha, o Pai me deu o poder de ter a vida em si mesmo, o Pai me deu o poder de julgar todas as coisas, e eu continuo julgando, escutando. Ele me deu o poder, mas eu continuo julgando, escutando a voz dele. Eu só julgo se ele falar no meu ouvido. Ou seja, a decisão final ainda é dele, porque ele é o juiz e o juiz. Mas o poder de sentenciar, o poder de interceder, o Pai deu a mim. Né? Esse poder aí, olha que coisa linda, né? Então, Cristo é tudo isso, e ele deixa bem claro para cada um de nós. Jesus não é o Deus. Deus é o Pai. Cristo se tornou Senhor, porque Deus, o Pai, o elevou a essa condição de Senhor. Está lá escrito em Atos 2, versículo 36. Continuando, amados, vamos aqui para a sexta pergunta. Que tipo de Pai para Jesus é Deus? O Deus único. Que tipo de Pai ele é? Sua relação com o seu filho, né? Priorizando a hierarquia ou priorizando o amor e o cuidado? Deus, em algum momento, ele fica relembrando a Jesus Cristo: ei, eu sou maior do que você, viu? Preste atenção, me obedeça. Como os pais da terra falam com os filhos desobedientes, né? Os filhos
quase que irracionais. Os filhos esquecidiços que precisam ser lembrados. Será que Deus trata assim Jesus? Como é que é essa relação? Olha como é que João escuta a voz de Cristo, como João presta atenção nesses detalhes importantes que outros autores não perceberam. João 15:1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que significa isso? O que Jesus Cristo quis dizer aqui? Ora, o objetivo da mensagem é Cristo dizer que nós não podemos fazer nada se não estivermos ligados a Ele, porque nós somos os galhos, e se nós não estivermos sendo comandados por Cristo, inspirados, conduzidos pelo Espírito de Cristo, a gente não vai dar fruto espiritual, né? Se nós não tivermos como galhos ligados à videira verdadeira, a seiva, aquele sangue da videira que corre, né, no centro ali dos galhos, ali como uma grande artéria, jamais nós seremos irrigados e daremos fruto, não é mesmo? Pois bem, mas quando Cristo diz que o Pai é o agricultor, e o agricultor é aquele que mantém a videira viva, até a videira depende do agricultor, porque a videira foi plantada pelo agricultor. A videira não existia antes do agricultor, o agricultor foi quem plantou aquela vinha, o agricultor, né? Não é isso mesmo? O agricultor é quem, a videira depende de água, que o agricultor coloca lá, a videira depende que o agricultor vá lá e pode os seus galhos, a videira depende do agricultor para tudo, que o agricultor venha e tire as pragas que porventura venha se alojar nas suas folhas, e etc, etc, né? Então, quando Cristo diz eu sou a videira, eu estou 100% dependente do meu Pai. Inclusive, o agricultor pode cortar pelo pé a videira se ele quiser. Ele pode cortar as raízes, que é matar a videira se ele quiser. Olha só, aqui Cristo está dizendo eu sou 100% dependente do meu Pai. Agora, se alguém não entendeu ainda, eu vou inverter a situação. Você já viu algum agricultor ser cuidado por uma videira? Você já viu alguma videira dando massagem nos ombros de um agricultor? Você já viu alguma videira colocando um emplasto, um curativo na ferida de um agricultor? Você já viu uma videira fazendo comida para dar ao agricultor? Isso parece tão imbecil que eu estou falando, isso parece assim tão infantil, né? A minha linguagem explicar isso. Mas é necessário que a gente fale assim para que as pessoas consigam enxergar o óbvio. A religião moderna, a teologia filosófica moderna, ela se tornou, numa visão tão imbecilizada, assim, tão idiotizada, como diz alguns críticos, né, de internet, tão imbecilizada que as pessoas já não conseguem mais enxergar o óbvio. O óbvio. Então, quando Cristo diz aqui, ele está dizendo assim, eu não sou igual ao meu Pai é superior a mim, eu dependo 100% dele. E ele não depende de mim, porque ele pode plantar outras videiras, ele pode plantar outras árvores. É o que Cristo está dizendo, ou não é assim? Isso é muito claro. Agora, Cristo é a única videira verdadeira que o Pai plantou para que, através dele, ele colha os seus frutos. Cristo é o Filho unigênito. Deus poderia ter outros filhos além de Cristo. Filhos divinos também gerar outros, porque Deus é onipotente, Ele pode tudo. Mas Ele quer ter um Filho único, para a partir desse Filho único, Ele gerar todas as coisas e tudo que Ele fizer para esse Filho único. Então, essa lição maravilhosa aqui, do livro de João, capítulo 15, quando Cristo abre a boca, e assim é interessante que eu não vejo essa parábola, né, sendo dita pela boca de todos os outros apóstolos, né? Era para os 12, né, tratar disso. Inclusive o apóstolo Paulo, que veio depois, né, o 12º, ele deveria tratar disto aqui. Mas por que João percebeu isso com todo detalhe? Por que esta parábola está no livro de João? Eu sou a videira verdadeira. Ué, mas existe uma videira que não é verdadeira, que dá uvas bravas, que é uma tipologia encontrada no Antigo Testamento, né? As uvas bravas, cujo fruto não presta. Ao invés de dar a doçura da verdade,
da amargura, só traz a amargura à vida, a amargura à morte, a uva amarga. Porque tem outra videira chamada Satanás, diabo. Ele não dá fruto bom, não. A videira verdadeira é Cristo. Satanás é a videira falsa. Mas a Bíblia não fala de videira falsa. É verdade. Mas quando Cristo diz eu sou a videira verdadeira, significa dizer, está implícito aqui na frase, que pode existir outras videiras. E hoje tem muitas, né? Tem muitas pessoas que se passam aí por Cristo, por cabeça da sua própria igreja, do seu próprio movimento, que estão servindo uvas bravas, que estão pregando falsidade, negando às pessoas a verdade bíblica direto da fonte. Mas Deus é maravilhoso, o único Deus verdadeiro, Pai, o agricultor que cuida de Cristo, que cuida de nós, que cuida de todos, né? Como diz Cristo no capítulo 14, 15 de João, né? Ele é maior do que todos, ele cuida de todos. Deus cuida de todos, inclusive de Cristo, né? Ele é o único Deus, é o único Pai de todos nós e continua também cuidando de nós, né? Nos podando, nos moldando, nos preparando no mesmo modelo de Cristo, para que nós também demos os mesmos frutos espirituais que Cristo deu aqui na terra. A Deus seja a honra, seja a glória, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por tamanho cuidado, por tamanhas maravilhas realizadas em nossas vidas.